Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que Jesus, nosso amado mestre e amigo, abençoe-nos a todos e nos envolva em sua sublime paz. É uma alegria para mim poder estar de volta a esta casa, que sempre nos acolheu tão bem, com tanto carinho. Desta feita também ao Timote e à Flavinha, e esperamos poder retribuir esse carinho que sempre temos recebido aqui, na forma de reflexões, de conteúdos que possam ser para todos nós, de fato, um pão do Espírito, a nos nutrir as esperanças, as forças para a caminhada com Jesus. E a nossa reflexão nesta manhã nasce de uma frase do Evangelho, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 26, em que o evangelista traz para nós a descrição dos acontecimentos envolvendo a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Neste versículo em específico, nós temos um gesto de Jesus que nos transmite, uma vez interpretado em sua profundidade, todo um universo de reflexões e de lições extremamente úteis e pertinentes à nossa vida. Essa, aliás, é a grandeza do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Um simples gesto do Cristo ganha toda uma conotação sublime a nós, espíritos, que buscamos aprender com Ele, o mestre de todos os mestres. Um singelo acontecimento, uma pequenina frase de Jesus, algo que a princípio não conectaríamos à nossa vida ou teríamos dificuldade em interpretar como sendo algo vinculado ao nosso existir, às nossas escolhas, à luz do Espiritismo, isto é, do entendimento espiritual da vida, das leis morais que nos regem a todos em nossos destinos, tudo isso vai ganhando uma conotação profunda. Vamos encontrando ali, de fato, esse pão do céu que desceu à terra na forma daquele ser e também por meio das lições e das palavras que ele nos deixou. Então é essa cena descrita neste versículo, curto, singelo, que será o mote, o ponto de partida de todas as nossas considerações nesta manhã. E o que está ali então descrito? O que o evangelista que participou daquele encontro final antes da crucificação de Jesus, o que ele registra ali? Bom, como nós sabemos, estamos no contexto da última ceia, uma refeição, portanto, entre o mestre e os seus discípulos, na qual ele os prepara para o que estava por vir. Saindo dessa refeição, como sabemos, Jesus se dirigiria ao horto, onde então seria preso, e aí todos os eventos, acontecimentos subsequentes que são bem conhecidos por todos nós. Mas nesse momento, Jesus toma o pão que ali estava, o abençoa, o parte e o dá aos discípulos. Jesus toma o pão, o abençoa, no contato com a força divina, com o Pai de todos nós, o abençoa, o parte e o distribui entre os discípulos. E diz então aos que ali estavam e aos discípulos de todos os tempos, no imperativo, a denotar a importância disso, como um imperativo da vida, um imperativo da lei divina: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Essas palavras, naturalmente, foram tomadas por outras vertentes do cristianismo para o estabelecimento de determinados ritos, de determinados ofícios, sacramentos. Mas aqui vamos buscar o entendimento, conforme a doutrina espírita, do sentido espiritual dessa fala e desse gesto de Jesus. E vamos dividir a nossa interpretação, a nossa análise em dois eixos principais. A
A primeira parte, Jesus toma o pão, o abençoa, o parte e o distribui entre os discípulos. Este será um eixo da nossa reflexão. E então a segunda parte, quando Jesus nos diz, a partir dos discípulos que ali estavam e que representavam a todos nós: tomai e comei, isto é o meu corpo. Focando no primeiro eixo da nossa análise, vamos naturalmente buscar transpor o símbolo, o fato material, para algo que diga respeito ao espírito que somos. A nossa vida hoje, é preciso que o Evangelho faça sentido para a nossa vida de hoje, a apresentar-nos novos roteiros, novas condutas, novas escolhas. E é isso que a todo tempo os Espíritos vão nos ensinando a fazer. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, auxiliado pelos benfeitores espirituais, não teve senão esse objetivo: ensinar-nos como podemos extrair daquelas palavras lições que falam ao Espírito em todos os tempos, atemporais tanto quanto o Espírito, criado, certamente, mas imortal dali por diante. Se são mensagens dirigidas ao Espírito, são, portanto, atemporais. Alcançam os Espíritos nas mais diversas condições e faixas evolutivas. Agora, é preciso saibamos superar, ultrapassar simplesmente o literalismo do texto. Então, o que representará aquele pão material que estava ali sendo partido por Jesus? O gesto de abençoar esse pão e então reparti-lo. Nesse sentido, o próprio Evangelho vem em nosso auxílio, ajudando-nos por meio de outras passagens, de outros versículos, a compor a cena e o entendimento daquilo que está sendo expresso por Jesus. Aliás, assim é muitas das vezes, se não em todas elas. O Evangelho acaba sendo a chave de entendimento do próprio Evangelho. Mais tarde, com o Espiritismo, ganharíamos ainda outras chaves fundamentais. Mas, em geral, o próprio Evangelho já ensina, já explica o Evangelho, desde que saibamos pensar esse ou aquele momento, essa ou aquela fala de Jesus, montando muitas das vezes um chamado colar de pérolas. Emmanuel, assim, se refere ao estudo do Evangelho, na primeira obra em que o comenta, o livro Caminho, Verdade e Vida, logo ao prefácio, ele faz essa comparação, cada fala de Jesus como sendo uma pérola que a gente vai ajuntando num colar de pérolas para formar um todo coeso de interpretação e compreensão da mensagem de Jesus. Aliás, algo que, aos tempos de Jesus, os sábios, os estudiosos da lei mosaica já o faziam. Existia esse modelo de interpretação da Torá, ou da Bíblia hebraica, por nós conhecida como Antigo Testamento, que correspondia, no linguajar deles, a esse colar de pérolas. Eu vou juntando uma pérola aqui, outra pérola ali, e quando olho, eu tenho o todo, eu tenho o colar formado, eu tenho o devido entendimento da passagem. Nesse caso, da mesma forma, Jesus havia dito que Ele era o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Ele falava da natureza da sua missão, ele falava do Evangelho que nos trazia, mas, de certo modo, ele enunciava também um princípio fundamental. O que ele fez serviu de alimentos para muitos naquele tempo e em todos os tempos. Agora, da mesma forma, também a nossa vida serve de alimento para outros tantos. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita é que ninguém vive isolado. Por mais que muitas das vezes ainda hajamos dentro de um clima de egoísmo, de indiferença em relação aos outros, de puro interesse pessoal, nós estamos sempre gerando influências ao nosso redor, de modo que a nossa vida está sempre sendo repartida com outras vidas. Nós estamos sempre fornecendo, por meio do que pensamos, do que sentimos, do que falamos, do que agimos, nós estamos fornecendo algum tipo de alimento a outras vidas. Em outras palavras, casando com a lição,
O pão da nossa vida está sempre sendo repartido. Ninguém foge disso, gente. O simples fato de aqui estarmos sentindo e pensando algo, e todos estamos sentindo e pensando algo, já gera uma influência em outras vidas. Porque antes mesmo do falar e do agir, já estamos influenciando as vidas ao nosso redor. Porque ensina-nos a doutrina espírita que o espírito não está restrito ao corpo. Ele irradia-se. O que ele sente, o que ele pensa, molda os fluidos ao seu redor. Estabelece uma espécie de psicosfera, de atmosfera espiritual que influencia as vidas ao nosso redor. As mais próximas, mas também as mais distantes. É o que os Espíritos dirão a Kardec no Livro dos Espíritos. O espírito não está preso ao corpo como um pássaro em uma gaiola, como uma luz dentro de uma caixa, por debaixo de um velador. Ao contrário, ele irradia-se para além dos limites estabelecidos pelo corpo, emitindo vibrações, transformando os fluidos ao seu redor, gerando, portanto, influências, repartindo algo do seu mundo íntimo, da sua vida como um todo, com as vidas ao seu redor. Temos lá a parte que Kardec estuda, a transmissão oculta dos pensamentos, essa inter-relação entre espíritos que não se dá somente entre encarnados e desencarnados, que de fato influenciam os que aqui estamos encarnados, os desencarnados. Contudo, entre nós, os encarnados, também nos influenciamos mutuamente. Isso é tão palpável que nós sentimos, muitas das vezes, isso em nosso cotidiano. Estamos num determinado ambiente em que sentimos um clima espiritual. Entra alguém e o clima de repente parece que muda. De uma atmosfera amena, suave, parece que estamos numa atmosfera mais sufocante. Às vezes a pessoa começa a conversar, traz assuntos que não são lá os mais edificantes, entra-se num clima de maledicência e daqui a pouco a gente sente o peso daquela ambiência. O que é isso? Influência espiritual. Entre encarnados, como existe entre os dois planos. Algo que Kardec também vai estudar de maneira profunda no livro A Gênese, capítulo 14, quando estuda os fluidos e o impacto do pensamento do espírito nos fluidos e na atmosfera ao seu redor, estabelecendo uma atmosfera agradável, aquela pessoa que entra e parece que ilumina o ambiente. Ela entra e a simples presença dela traz mais leveza, traz mais alegria, traz mais bom ânimo para um ambiente. O que é isso? Senão a atmosfera que ela carrega consigo a partir do que sente e pensa. É o alimento que a vida dela oferta às vidas que a cercam. Por outro lado, temos pessoas que, como já dissemos, entram num ambiente e o tornam pesado, atmosfera sufocante. Tudo isso é estudado assim à exaustão dentro da doutrina espírita. E é o que nós vamos aplicar aqui à fala de Jesus. Olha como ganha um novo sentido o texto. Jesus toma aquele pão, o abençoa, parte e distribui entre os discípulos. Então Jesus ali, por essa gestualidade, ele expressa o que é para os discípulos um dever. Uma vez que amadureçam, uma vez que tenham uma maior compreensão da vida e do seu papel na vida, passa a ser um dever para todos os discípulos tomar o pão da sua existência, abençoá-lo para distribuí-lo. Em outras palavras, o seu viver, uma vez que você alcançar um certo grau de maturidade e consciência, o seu viver não diz respeito somente a você mesmo. Como Paulo diria na sua carta aos Romanos, ninguém vive só para si. Porque um dos argumentos mais antigos do egoísmo e do interesse pessoal é: a minha vida diz respeito só a mim mesmo e ninguém tem nada com isso.
Para nós, espíritas cristãos, esse argumento não vale mais. Porque quer você queira ou não, a sua vida influencia outras vidas. E você terá algum grau de corresponsabilidade acerca das influências geradas. Claro que o outro é sempre o principal responsável pela vida dele, pelas escolhas dele. Mas você tem algum grau de corresponsabilidade a partir do que você ofertou para ele, de exemplos, de valores, de demonstrações. Ou seja, não dá para pensar a sua vida desconectada do todo em que você está inserido. Você não é uma nota solitária no concerto do universo. Você é uma nota convidada a ser uma nota harmoniosa dentro do concerto divino. Essa compreensão que o Espiritismo nos traz. Ninguém foge a essas influências. Não podemos aquilatar o alcance das nossas influências, mas podemos saber a qualidade das nossas influências. E isso é dever nosso. Isso é responsabilidade nossa. Não sabemos o quanto alcançaremos em termos de influência. Não podemos fugir a esse intercâmbio. Influenciamos e somos influenciados, mas podemos analisar qual o teor da nossa influência e quais os tipos de influência temos acolhido. Temos escolhido acolher, a partir das tantas interações que temos todos os dias com tantas pessoas, com tantos espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, à luz dessa compreensão que o Espiritismo nos torna tão clara, olha a nova interpretação que temos a esse simples gesto de Jesus. É como se ele dissesse, em outras palavras, toma a tua vida, isto é, toma consciência, toma atento quanto à responsabilidade pela sua vida. Não só no que concerne a você mesmo, ao seu progresso, à sua evolução, mas também no que concerne a sua influência junto a outras vidas. Outrora, caminhando por entre as sombras da ignorância, talvez seria compreensível uma imaturidade, um desleixo em relação à nossa vida. Mas uma vez informados disso, não dá mais para simplesmente viver de maneira relapsa, de maneira irresponsável, de maneira inconsciente, já que estamos informados que precisamos ser os artífices do nosso destino. Somos os responsáveis pelo nosso futuro. E não só o nosso estaremos influenciando, mas o de outras tantas vidas, a começar por aquelas que conosco convivem mais proximamente. Então, toma o pão da tua vida e o abençoa. Olha como faz sentido. Agora que você entendeu que a sua vida é a principal contribuição que você tem a dar ao universo, ao mundo, abençoa a sua vida. Isto é, preenche a sua vida, o pão, o alimento que você vai distribuir, com o que seja divino, com o que seja nobre, com o que seja luminoso, com o que seja edificante. Como nos dirá Emmanuel, no comentário no capítulo 108 do livro Fonte Viva, ele nos dirá assim: acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas ao teu redor. Acautela-te, pois, com o teor do alimento invisível, vibração, pensamentos que influenciam outras vidas. Acautela-te com o teor desse conteúdo, desse material. Porque é a nossa principal tarefa, o nosso principal meio de contribuir com Cristo na transformação de fato deste mundo. Então, toma o pão e o abençoa. Se outrora, se até ontem, talvez ainda caminhando entre as sombras da ignorância, não tínhamos esse cuidado com a nossa vida e com o nosso engrandecimento para engrandecer a vida ao nosso redor, à luz da compreensão do Evangelho, essa proposta de vida já não é mais justificável ou compreensível.
é preciso abençoemos o alimento que será repartido com as vidas ao nosso redor. Ou seja, estudar para que depois tenhamos o conhecimento elevado a ofertar. Orar para que depois possamos repartir com as vidas ao nosso redor o resultado da inspiração superior recolhida na prece. Servir para que tenhamos mais pão da virtude a distribuir às vidas ao nosso redor. Isso é tomar o pão, abençoá-lo antes de distribuir. Não mais sair distribuindo qualquer coisa, uma vida que não está ali atenta ao que seja o propósito da existência, uma vida que não se engrandece, que não se aprimora, que não se ilumina e que, portanto, por onde passa, ao invés de distribuir aquilo que edifique, distribua pessimismo, desânimo, preguiça, ignorância. Outrora, em geral, era este o pão que distribuíamos. E ainda hoje, muitas das vezes, no contato diário com outras vidas, é esse o tipo de alimento que passamos adiante a partir da nossa ação, dos nossos exemplos ou de nossas palavras. Mas agora não mais. Jesus nos demonstrou o que deve ser a vida do discípulo. A cada dia, um esforço por tomar o pão da sua existência e abençoá-lo, preenchendo-o do que seja divino, do que seja luz. Por isso acrescenta-nos Emmanuel, agora em outro comentário, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo de número 123, ele nos dirá assim: conta Jesus com o nosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de nossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de nossas palavras esteja limpo. Olha que maravilha, gente. Conta Jesus com os seus discípulos para que a distribuição do conhecimento superior por nós recebido pelo Evangelho e pelo Espiritismo possa se dar para com todas as pessoas ao nosso redor. Mas para isso é preciso nos esforcemos para que a mesa de nossas atitudes esteja asseada e o alimento das palavras que distribuímos esteja limpo. De modo que cada vida, portanto, é uma mesa posta. E vale a reflexão profunda para nós mesmos: que tipo de alimentos vão na mesa da minha existência? Que banquete oferto às criaturas ao meu redor? O alimento sadio, que de fato nutra, sustente as outras pessoas? Ou, na mesa de minha existência, encontrarão as criaturas o alimento deteriorado, o pão bolorado, o alimento que virá intoxicá-las? Essa é uma reflexão absolutamente pertinente para a nossa vida, porque às vezes não nos inteiramos do que estamos ofertando na mesa da nossa existência. Quantas vezes, para a mesa do nosso lar, no almoço, ali não levamos o alimento deteriorado da maledicência, do comentário infeliz, da palavra da revolta, do pessimismo ou do azedume? Então estamos ali reunidos em família para tomar um café, para almoçarmos juntos, temos o abençoado alimento material, no entanto o alimento espiritual ofertado por nós é daquele que vai intoxicar os que o comam. Que alimento eu levo para a mesa do contato diário ali com os meus companheiros de trabalho ou de profissão? Então a nossa vida passa a ser pensada nesses termos. Sua vida deve ser um banquete a ofertar para o Cristo, melhor, para os que estão contigo em nome do Cristo, esse pão divino, esse pão sublime. O que nos faz recordar, aquela fala de Jesus no Evangelho, quando ele diz assim:
E quando derdes um banquete, não convideis apenas os vossos amigos, familiares, próximos, convideis os coxos, os estropiados, os mancos. Ficamos a pensar apenas num banquete material, numa oferta material de alimento, e nos esquecemos dessa dimensão espiritual. Quantas pessoas, vida fora, não caminham muito bem vestidas, aparatadas, mas que internamente não estão nessa condição de coxos, de mancos, de estropiados do espírito, tomadas pelo desânimo, pelo abatimento, pela revolta, pelo vício, e famintas de algo mais sólido que as possa sustentar na jornada, abrir-lhes novos horizontes de esperança, de bom ânimo, de alegria. Esperam encontrar, portanto, na mesa de nossa existência algo desse pão. E muitas das vezes, no entanto, encontrarão apenas o pão embolorado que há muito temos ofertado, que ao invés de fortificar, intoxica, fragiliza ainda mais outras vidas. Então o Senhor nos convida a fazermos da nossa existência um banquete, uma mesa posta, onde existam fartas cotas de esperança, de alegria, de bom ânimo, de luz, para que os famintos do caminho ali possam se fartar, se recompor, recomeçar o caminho ou corrigir a rota. Porque assim fizeram as vidas que transformaram outras tantas. Foram verdadeiros banquetes de Jesus para o mundo, que demonstraram inclusive às pessoas outrora acostumadas a outro tipo de alimento, não tão nobre, de repente, a partir daquela vida, daquela mesa posta, o banquete com Jesus, puderam conhecer esse outro tipo de pão. Vidas outrora voltadas para o materialismo, para a ilusão, para o vício, de repente entrando em contato com uma vida que se fez assim com Jesus, um banquete de luz, puderam talvez pela primeira vez experimentar desse pão que desce do céu, começando a cogitar novos valores, novas metas. Mas vem cá, que vida é essa? O que está na base de uma vida como essa? Que às vezes em meio a tanta luta, passando por tantas provas, por tantas dificuldades, consegue expressar assim alegria, confiança, fé. Do que se nutre uma vida assim? E a pessoa que não conhecia o pão do Cristo, de repente, tendo-o saboreado pela primeira vez, passa a se interessar cada vez mais por aquele tipo de alimento, a partir do banquete que encontrou em uma vida que reflete o Cristo, em uma vida que tomou essa responsabilidade de aperfeiçoar-se, de abençoar o alimento que distribui, e passou então a ofertar as vidas ao seu redor. Este, portanto, o primeiro eixo, a primeira dimensão de compreensão que ressalta aqui do texto para nós. Precisamos todos, na condição de discípulos, tomar a nossa vida, tomar o pão da nossa existência, abençoá-lo, trazendo ali, em termos de ingredientes para essa massa, os ingredientes recebidos do Cristo, para que então tenhamos o pão de luz a distribuir e a ofertar. Como diria mais uma vez o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, diz ele: alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa nas mãos do Cristo. Deixamos para trás o velho fermento da maledicência, o velho fermento do ódio, da mágoa, do ressentimento, todo esse fermento pernicioso que ainda trazemos. Alimpemo-nos, pois, desse velho fermento, para que em Cristo, nas mãos dele, sejamos uma nova massa, uma vez trabalhada por ele e levada ao forno da vida dos testemunhos, para que essa massa se converta em pão. Porque também esse aspecto é importante considerar, como veremos aqui numa mensagem de André Luiz, no livro Correio Fraterno, capítulo de número 33,
É preciso que incorporemos à massa da nossa existência esses novos ingredientes recebidos de Jesus, alimpando-nos do velho fermento. Mas a massa ainda não é o pão. Entre a massa e o pão há uma diferença fundamental. Há uma etapa fundamental, que é justamente a etapa do forno. Com Jesus, portanto, no Evangelho, recebemos os ingredientes para a nova massa que precisamos fazer. Vamos introjetando a partir do estudo, da oração, vamos introjetando na massa, entre aspas, da nossa existência, esse novo fermento, essa nova farinha, esses novos ingredientes. Vamos preparando, vamos amassando ali essa massa. Mas vem a vida então e fornece-nos o forno que da massa faz o pão. E o que será o forno em nossa existência, senão o testemunho? Uma coisa é o conhecimento teórico de Jesus, já em si, muito importante, as bases da vida nova. Mas não teremos a vida nova, não teremos o que ofertar de fato, sem que esse conhecimento tenha sido posto à prova, tenha sido testado no forno da vida. Por isso, em estudando com Jesus, angariando esses novos ingredientes, esperemos com o Mestre também a luta, o testemunho, para que da massa sejamos o pão. Pois assim foi com os discípulos. Ali Jesus os preparava para o forno, para a experiência mais difícil que estava por vir, para que da massa crua pudessem vir eles também a ser o pão que alimenta as multidões, como ele, o Mestre, já o era e viria demonstrar na crucificação. Assim também em nossas vidas. Por isso diz André Luiz aqui na mensagem citada, o pão espiritual, o título, o pão espiritual amassado em luz invisível. Então, estudando o Evangelho, nós estamos recebendo a luz como matéria-prima para esse pão e vamos aos poucos amassando essa luz, preparando a massa. É o esforço do estudo que nós frequentamos aqui na Casa Espírita, o material que recebemos numa palestra, os nossos estudos pessoais em casa, as orações que fazemos recolhendo inspirações do alto, tudo isso é luz invisível que recebemos, não é luz própria ainda, é luz emprestada, é luz compartilhada que ainda não é nossa. Ao digerirmos um alimento, é que então ele passa a fazer parte de fato de nós. Recebemos o alimento, o mastigamos, o corpo faz todo um processo para que ele então se incorpore em nossa vida. Também espiritualmente falando, recebemos os recursos do alto, da espiritualidade, do Cristo, mas é preciso façamos toda a digestão desses recursos para que de fato se incorporem em nós. E a digestão disso se dará muitas das vezes nas provas, no testemunho, porque nada melhor para nos ensinar a fundo uma lição do que viver a lição in loco, pessoalmente. Uma coisa é ler na obra espírita, o outro passando pela lição. Aquilo nos instrui, nos aponta um rumo, um norte, mas cedo ou tarde chega a nossa hora de passar pela lição. Assim disse Jesus aos discípulos na última ceia: até aqui vocês receberam a luz compartilhada, o material para ir amassando esse pão, mas agora eu irei aos bastidores, porque chegou a hora de vocês serem submetidos ao forno da experiência transformadora. Por isso ele diz: a vós convém que eu vá. É a hora do testemunho, é a hora da lição, porque até ali Jesus havia distribuído muito do seu pão, do pão sublime, do pão divino, por meio das suas lições. Agora ele ia compartilhar o alimento mais valioso e mais substancial, que é o que ele demonstra dali em diante, da última ceia em diante. Jesus traz o alimento mais substancial do Evangelho. Porque uma coisa é a lição recebida no clima da alegria, da calmaria. Uma coisa é o sermão do monte, entre amigos, entre pessoas, que compreendem, que estão na mesma busca.
Outra coisa é quando não temos os amigos, quando não temos a compreensão, quando a experiência é mais difícil. Outra coisa é o teor desse alimento recebido nessas circunstâncias. Então, de certo modo, quando Jesus, já entrando um pouquinho no segundo eixo da nossa reflexão, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, de certo modo ele está preparando os discípulos para o que estava por vir. Olha, até aqui vocês receberam algo desse pão que é o Evangelho, mas o mais substancial está por vir agora. Tomai e comei, recebei isso como alimento fundamental para a transformação das vossas vidas. Então, o pão espiritual amassado em luz invisível, que precisará ser submetido ao forno. O que é esse pão? Diz André Luiz: é alimento do coração, constante e imperecível. Portanto, uma vida transformada pelo Cristo passa a ser, junto às outras vidas, um alimento do coração, constante e imperecível. Porque o que é do Cristo não se deteriora, não estraga, não passa. Outrora ofertávamos a outras vidas a ilusão, o testemunho, ou melhor, o exemplo assim não tão nobre, não tão edificante. Mas esse não é um alimento, digamos, perene. Esse é um alimento transitório, um alimento que se estraga muito facilmente. Agora, o que é construção com Jesus em nossas vidas é, daí por diante, um alimento que nunca se deteriora. O amor que já conseguimos construir em nós é um alimento que ofertamos hoje, como ofertaremos daqui a 1000 anos, sem que ele tenha perdido validade, sem que ele tenha perdido a sua substância, a sua capacidade de nutrir outras vidas. Agora, o alimento deteriorado que ofertávamos até ontem, por meio do nosso vício, das nossas imperfeições, comprometia a vida da outra criatura, mas ele passa, ele estraga, ele perde, porque não é conquista divina, definitiva do Espírito. Dado embora em migalhas, esse pão é valor infinito. Uma migalha desse pão, uma migalha de amor, uma migalha de misericórdia, uma migalha de indulgência, que saibamos ofertar uma vida a uma vida, pode ter para ela um valor impossível de dimensionar, um valor infinito. Porque assim é, gente, com uma migalha do pão que o Cristo nos ofertou, uma frase de Jesus que peguemos e analisemos, fornece-nos mais alimento do que às vezes um montante de livros e mais livros da terra, com um teor questionável, com um alimento não tão substancial assim. Uma migalha do que de fato é divino, é sublime, é conquista do Espírito, tem mais poder transformador do que às vezes rios e mais rios de tinta escritos por nós, criaturas ainda infalíveis e imperfeitas. Como diria Chico Xavier, uma página do Evangelho, uma frase de Jesus às vezes, analisada pelos olhos da fé, pela busca sincera de aprender, tem mais valor do que todos os clássicos da humanidade somados. Porque é o conteúdo espiritual que ali está. Então, uma migalha de amor, de misericórdia, pode ter uma dimensão numa vida que não conseguimos aquilatar. Semente de sabedoria, tornar-se-á celeiro farto. Porque ofertando esse pão a essa pessoa, ou seja, o conhecimento que eu adquiri, o conhecimento elevado, o exemplo, eu apresento para ela um novo caminho, um novo roteiro, uma nova busca. Então, da semente recebida, ela de repente encontra um celeiro, uma fonte inesgotável. Do pouquinho que ela tem de contato com a mensagem do Cristo em minha vida, ela é impelida a encontrar o Cristo, então uma fonte inesgotável. Minuto de esclarecimento rasga horizontes eternos. Lembrando o conceito que trouxemos, a nossa vida como uma mesa posta como um banquete. Às vezes cruzamos pelo caminho com criaturas que por dentro, embora por fora se mostrem aparentemente bem vestidas, bem postas, por dentro vão na condição de estropiados.
com os pensamentos os mais infelizes, desanimadas, e ao terem contato com 1 minuto de esclarecimento, uma singela parcela desse pão que podem ali encontrar na mesa de nossa existência, aquilo para ela rasga novos horizontes eternos de esperança, de alegria, de bom ânimo, a partir de algo que ofertemos da nossa vida convertida em alimento do Cristo para o mundo. Verbo silencioso criará mundos novos, porque, como dizíamos, esse pão alcança outras vidas sem que precisemos falar. Às vezes, a simples presença já é a oferta desse alimento distinto, que vai nutrir a pessoa com um novo influxo de ânimo e de alegria que ela não sabe precisar de onde veio. Então, o verbo silencioso cria para ela, dentro dela, um mundo novo, de expectativas, de forças. Toque de fé salvará muitas vidas. Bênção de amor renovará o estímulo apagado. Gota de consolação amenizará muitas dores. Aqui eu me recordo de uma outra frase de André Luiz, em que ele nos diz assim: não te esqueças que você é parte integrante da farmácia do próximo. Que tipo de remédio é você junto a outras vidas? O calmante ou aquele medicamento que intoxica? És parte integrante da farmácia do próximo. Portanto, o que fazes da tua vida? É a tua vida para outras vidas um remédio ou um veneno? O alimento que ofertas envenena ou nutre e recompõe? A água da vida fecundará campos mortos. É a nossa vida um manancial que fecunda, que vivifica outras vidas, ou tem sido a nossa vida água parada, fonte, portanto, de enfermidades? A vida, a pessoa, o Espírito tem contato conosco e sente-se ali convidada, arrastada, ao desânimo, à estagnação, porque a nossa vida é água parada, na preguiça, na revolta. Ou a vida tem contato com a nossa e sente-se impelida ao movimento, ao dinamismo, à busca, porque a nossa vida é água viva, é um manancial. Dom divino sustenta milhares de criaturas. Réstia de esperança erguerá desesperados. Pétala da paz elimina incêndios de discórdia. Raio de luz descerra caminhos ocultos. Então, às vezes, o indivíduo se encontra perdido, como que num labirinto dentro da vida. E aí, junto dele, surge uma vida que descerra, que abre para ele caminhos ocultos que antes ele não via. Que alegria não tomará o coração desse indivíduo a partir daquele contato. Uma conversa que abriu para ele perspectivas que antes ele não considerava, e do desespero ele volta à esperança. Do caminho sem saída, ele de repente encontra uma saída libertadora. Dádiva de compreensão extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos que cooperam à mesa imperceptível de Deus. Vejamos só, tudo isso a nossa vida pode ser, se tomarmos o pão da nossa existência e o soubermos abençoar com Jesus, preenchendo-o de Deus, preenchendo-o de luz. Felizes, pois, abençoados, diz-nos aqui André Luiz, aqueles que fazem da sua vida esse banquete divino, este banquete de Deus. Quanto não poderão transformar outras vidas, apresentando a elas uma nova forma de nutrição, um novo teor de alimento com o qual antes não estavam acostumadas. Não é o que fizeram conosco vidas como um Chico Xavier, um Jerônimo Mendonça, o indivíduo que outrora se nutria de pessimismo, de desesperança,
daquilo que não era edificante ou luminoso, de repente tem contato com uma vida daquela. Lá em sua maca, repleto de dores, cego, no entanto levado por amigos pelo Brasil inteiro, para naquelas condições falar de alegria, alegria de viver. Vejam depois uma das palestras dele, que está registrada no YouTube, a alegria de viver. Se olha para uma vida como aquela, não tem como. Você se nutre daquele pão, de um alimento diferente, e surge então a indagação: o que sustenta uma vida como essa, que em tais condições consegue manter a alegria? O que está por detrás disso? Pronto. Eis que foi experimentado o pão de Jesus, e nunca mais encontraremos um outro alimento tão substancial. Cada vez mais, o antigo alimento de que nos nutríamos vai perdendo força, vai deixando de nos nutrir, porque só passamos a encontrar saciedade com o que Jesus nos oferta, com esses valores que tais vidas expressam. Então, abençoados sejam os que fazem da sua vida um banquete de Deus, acrescentando esse pão sublime e imperecível. E então conclui ele: distribui-o em torno de teus passos, e semerás gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados do mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras, rompendo muralhas e fronteiras e unindo almas no grande amor. Segue mundo afora, espalhando-lhe as graças, na certeza de que o Cristo é o pão que desceu do céu. Tudo isso pode, portanto, uma vida que souber fazer da sua existência esse banquete de Jesus, que tomar dia a dia o pão da sua existência, abençoando-o no engrandecimento de si mesmo, na iluminação de si próprio, para que a sua influência em derredor seja a mais edificante possível. Eis para nós agora um dever, não simplesmente viver por viver, como quem pensa só em si e nos seus interesses. Viver como quem sabe que a nossa vida está atrelada a outras vidas e que, além de aperfeiçoarmos pelo nosso próprio progredir, carecemos de nos aperfeiçoar pelo progredir do mundo, das outras vidas, por amor a Jesus, para que nos façamos também, ainda que de maneira bem diminuta, migalhas desse pão que desce do céu. Eis o primeiro eixo da nossa reflexão, que nos leva ao que está intimamente associado ao segundo. Pois Jesus diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele fez da sua vida essa oferta constante, desse alimento distinto, com o qual até ali não estávamos acostumados, mas estamos em vias de nos adaptarmos a essa nova alimentação que Cristo veio nos ensinar, porque o Espírito se nutre de emoções, de sentimentos, e outrora estávamos acostumados a nos nutrirmos dos sentimentos, das emoções, os mais deteriorados, pensamentos infelizes, aquilo que não edifica ou agrega, era o que geralmente nos atraía a atenção. No que buscamos nas redes sociais, nos livros ou nas leituras que perseguimos, nas conversas que entretecemos, geralmente era esse o tipo de alimento, outrora deteriorado, que buscávamos. Mas com Jesus vamos descobrindo um novo teor de nutrição, que é o que Emmanuel vai nos escrever de maneira tão lúcida no prefácio do livro Vinha de Luz, quando ele nos diz assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponda à posição evolutiva. E aí ele usa o exemplo da natureza para nos ilustrar a variabilidade da nutrição. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. Então a abelha se nutre da flor, o abutre dos cadáveres.
O espírito, portanto, porém, o homem, a criatura humana, busca emoções, nutre-se de emoções. Mas aí mesmo, dentro desse universo, cada espírito exige tipos especiais de emoções. Em outras palavras, existem diversos tipos de dieta espiritual. Assim como no mundo, no que diz respeito ao alimento físico, temos os mais diferentes tipos de alimentos e nutrições, encontrando também vícios de nutrição, também espiritualmente. Temos a alimentação, a nutrição sã, e temos aquela viciosa. Vícios de nutrição espiritual, às vezes mais graves que os vícios de nutrição física, que os excessos e desequilíbrios de nutrição física. E um dos papéis do Evangelho na vida do Espírito é mudar-nos a dieta espiritual, ensinando-nos a nos nutrir de um outro tipo de alimento, mais sólido, mais substancial, mais são, mas que a princípio não será tão agradável assim. A gente nota isso. Mudar de dieta no mundo é um desafio. Um dia vai, 2 dias, uma semana, daqui a pouco, a tendência, o hábito quer nos arrastar de volta aos desequilíbrios do pretérito. Quanto mais no que diz respeito à dieta espiritual. Quem está acostumado com maledicência, quem está acostumado com esse ou com aquele vício, de repente passar a se nutrir do pão do Evangelho é desafiador. Em profundidade, mudar hábitos de nutrição espiritual é desafiador. Tem uma passagem interessante no livro de Apocalipse, lá no capítulo 10, no versículo 9, quando João ele tem uma imagem, uma experiência mediúnica, e ele vê um anjo que traz um livrinho, e é dito a ele, coma do livrinho. O livrinho é uma representação da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus era doce na boca e amarga no ventre. Quando ele come o livrinho, ele era doce na boca e amargo no ventre. Porque uma visão superficial do Evangelho, gente, é puro encantamento. Jesus é maravilhoso e tal. Mas aí você volta aos mesmos equívocos, né? Você se encanta e depois volta aos mesmos processos e hábitos. Agora, quando vai mais fundo, quando você começa de fato a digerir o Evangelho, você vê que é amargo. Mas o amargo curativo, o alimento são que nos recupera, que nos recompõe, e que depois de nos acostumarmos a ele já não mais será amargo. Mas a princípio é. Faz-me recordar um comentário de Emmanuel acerca de uma fala de Paulo. Paulo diz assim na sua Epístola aos Coríntios: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, é escândalo para outros, mas para nós que temos sido salvos é o poder de Deus. O que ele quer dizer com isso? Emmanuel vai comentar esta fala de Paulo e diz assim: olha, chegue para uma criatura que vive inteiramente voltada para o que é material, para os seus interesses, para o egoísmo, num clima de orgulho. Chegue para essa criatura que vive dentro da lógica eu, meu, para mim, e fale para ela que a felicidade é menos eu, menos para mim e mais para todos. Fale para ela que a felicidade real é pensar menos nela e mais nos outros. Para ela, nesse momento, esse tipo de alimento é intragável, é incompreensível. Felicidade associada a sacrifício, a renúncia, a indulgência, imagina só, é o oposto do que ela considera. Então o que Paulo está falando, se você falar a palavra da cruz para quem está mergulhado na matéria, é loucura, imagina só, felicidade no perdão, felicidade em pensar no outro antes de mim, de onde vem isso? É o oposto. É um alimento intragável. Então é preciso adaptarmos-nos ao alimento de Jesus. É preciso adaptar o nosso paladar espiritual. E a princípio é amargo, mas depois é doce. Como um dia disse Jesus a Francisco de Assis, quando ele ainda resistia em abraçar a tarefa, por ora, Francisco, é amargo, mas depois será doce. Assim é nossa vida.
Acostumados que estamos aos vinhos da ilusão, ao pão deteriorado do vício, o único alimento que antes buscávamos, quando chega o pão de Jesus, que é do testemunho, do sacrifício, da renúncia, é um pão amargo. Não é tão agradável a princípio, mas como tudo na vida, a gente consegue se adaptar. Como é possível adaptar uma dieta, fisicamente falando, também espiritualmente, poderemos superar os nossos vícios de nutrição. E é isso que Jesus quer nos dizer. Tomai e comei deste outro pão que vos trago. Ele estava prestes a partir para a crucificação. Os discípulos, a princípio, não conseguiram aceitar aquele pão que ele ofertava. O silêncio ante os algozes, o perdão irrestrito, a confiança absoluta em Deus, mesmo quando os horizontes eram os mais sombrios. A princípio, os discípulos recusaram aquele pão. Mas depois viram que não há alimento efetivo longe daquilo, porque Jesus mesmo disse, na passagem da mulher samaritana, quando os discípulos vão comprar alimento na cidade e o trazem para ele, pergunta: Senhor, queres comer? Jesus diz: não, porque eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, mas, implicitamente, que um dia conhecerão, porque o meu alimento, diz Jesus, é fazer a vontade do meu Pai, é levar adiante a sua obra. Ou seja, o alimento de um espírito, à medida que ele amadurece, é cada vez mais estar em comunhão com Deus, atender aos ditames divinos da consciência e cada vez menos ceder ao banquete ilusório e que corrompe das ilusões. Mas até lá é preciso adaptar o nosso apetite, o nosso paladar. E é o que Emmanuel descreve depois, porque ele diz: há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Então, com tantas emoções nobres na vida, com tantos recursos espirituais mais edificantes, que transmitam alegria e esperança, existem espíritos que se nutrem de sofrimento. Não o sofrimento que transforma, não o bem sofrer. A criatura vive num círculo vicioso de mal sofrer, em que se vitimiza e ajunta para si novos sofrimentos que seriam desnecessários e não sabe aprender com os que já tem. Existem outros pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Então existem espíritos que deliberadamente vão se nutrir de pessimismo. Então ela abre o portal de notícias, deixa eu ver as notícias ruins de hoje, pula as boas. Deixa eu ver as notícias ruins de hoje, guarda tudo aquilo, é o pão que ela vai ofertar no café da manhã com a família. É o pão que ela vai levar para o trabalho, iniciando o expediente com os companheiros. Você viu o que aconteceu? Você viu isso, aquilo outro? Ela foi no jornal e deliberadamente se nutriu de pessimismo. Como quem vai à padaria, deixa eu ver o pão estragado, me dá esse aí, eu vou levar isso para casa. Vícios de nutrição. Propositadamente. Prossegue Emmanuel. Suprem essas criaturas a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Então ela mesma nutre a mente de torturas contínuas, tormentos voluntários, como vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, naturalmente, o que ela terá a ofertar, senão aquilo que ela ingeriu? O que nós teremos a ofertar, senão aquilo que trazemos para nós mesmos, aquilo que ingerimos, espiritualmente falando. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Não existem pessoas que não conseguem tratar nada com seriedade. Então, às vezes, as notícias as mais impactantes, alguém que caiu, se equivocou, que tropeçou e etc., a pessoa ela sempre faz ironia, sempre sarcasmo, ela não consegue ter seriedade na vida e ela se nutre disso, o que é muito triste.
não conseguir ter seriedade ante a dor humana, o equívoco humano, uma notícia assim que poderia representar para ela algo a levá-la à reflexão, não. Ela ironiza e despreza aquilo que ela poderia aprender. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Então o indivíduo pega o Evangelho, abre as palavras de Jesus, para ficar ali passando página por página, buscando aparentes contradições e equívocos. Como alguém que estivesse lidando com ouro, deixasse de lado todas as pepitas de ouro, pegasse o cascalho e dissesse assim: olha o que eu achei, olha o tanto de cascalho que eu achei. Tem muitas criaturas que são assim. Estão diante do ouro, estão diante daquilo que de fato as poderia nutrir, mas preferem chafurdar na lama, no cascalho humano. Vício de nutrição espiritual. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Então, a criatura sorve conteúdo tóxico num livro, em nossos tempos, numa série, para sorver esse tipo de conteúdo que induz às vezes à violência, ao desequilíbrio no âmbito da sexualidade, às posturas as menos nobres. Há sempre tempo para dedicar-se à leitura de um livro edificante, nunca há tempo ou interesse. Para ouvir uma palestra não há tempo, para assistir 7 horas de série há tempo. E uma série que nem sempre agrega. O que é isso? Nutrição espiritual. Que tipo de alimento você gosta? Mesma coisa, conversação. Chega na rodinha de conversa. É maledicência? Fico 3 horas ali. Ah não, estão falando de filosofia, de crescimento espiritual. O assunto aqui está meio... É aí que a gente se conhece, a partir daquilo que nos atrai. Que tipo de livro nos atrai? Que tipo de notícia nos atrai? Que tipo de conversa nos atrai? Aí eu consigo ver qual o meu vício ou que tipo de nutrição espiritual eu já possuo, eu já busco. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aí vem, tomai e comei, isto é o meu pão. Isto aqui é o que eu tenho a ofertar a vocês. É renúncia, é sacrifício, é humildade, é suor, é lágrima, é luta. Talvez esse pão para você agora pareça amargo e difícil de ingerir, mas confie em mim, é o pão que te fará forte e que te manterá de pé amanhã. Ao passo que o pão que você tem buscado agora é o que está te adoecendo e você não consegue perceber. Ele é agradável no seu paladar por hora, mas um dia virá o amargor, um dia virá a enfermidade. O meu pão por hora, ele dizia aos discípulos, vocês até agora provaram o pão doce, o pão gostoso do Evangelho, o pão mais substancial está por vir, mas confie em mim, esse é o pão que eu vos oferto, o mais especial. Similar ao que aconteceu lá na passagem das bodas de Caná, Jesus transforma água em vinho, o pessoal vai falar, nossa, mas vocês fizeram o oposto, Geralmente o pessoal queima o vinho melhor antes e deixa o ruim para depois. Nas bodas de Caná deixaram o melhor vinho para o final. Pois bem, Jesus também deixou o melhor pão para o final. O pão do Sermão do Monte é sublime. O pão dos diálogos dele com Jesus, com os discípulos, com Pedro na sua casinha, é sublime. Mas não há nada mais nobre, mais substancial para uma alma do que o alimento que Cristo oferta dali em diante. Quando sozinho, abandonado, esquecido, traído, ele segue ofertando ao mundo o banquete do amor. A alma que descobrir isso, terá descobrido o segredo da vida. Uma coisa é ofertar o pão da alegria e da esperança
quando tudo ao redor de nós é alegria e esperança. Outra coisa é seguir ofertando o pão da alegria, do amor e da esperança, quando tudo ao redor de nós é sombra. Então teremos entendido Cristo e o Evangelho em sua essência. Por isso Emmanuel diz: o discípulo de Jesus, porém, aquele que já se entediou de substâncias deterioradas da experiência transitória, ou seja, o prazer do mundo já não me satisfaz, o poder do mundo já não me satisfaz, o prestígio, o reconhecimento no mundo já não é para mim o alimento substancial. Não encontro aquilo que me sacie senão em Cristo, senão no amor, senão no bem, senão na luz. Esse é o discípulo de Jesus, que pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Eis, portanto, a reflexão de Jesus para todos nós, os seus discípulos de todos os tempos. Meu amigo, minha amiga, toma o pão da tua existência, o abençoa, o abençoe, o preencha de luz e de amor, e então o distribua com as vidas ao teu redor. Mas analisa também que tipo de alimento tens buscado nos caminhos da existência. De que sua alma se nutre? Já é do Cristo? Ou ainda buscas o pão deteriorado da experiência transitória? Nessa linha de reflexão, buscando o auxílio de Jesus, haveremos um dia de conseguir converter a nossa existência, como o fizeram tantos que nos antecederam, num banquete do amor e da luz de Jesus para o mundo, nesse pão ofertado de cujas migalhas sai o alimento para verdadeiras multidões. Que Jesus a todos nos abençoe, que façamos da nossa vida um pão de luz, de esperança e de paz. Deus abençoe a todos nós.